Vamos falar de Santos e Fluminense que se enfrentam nesta quarta-feira às 19 horas na Vila Belmiro. Jogo importantíssimo para o Santos. Gravo esse vídeo após a vitória do Corinthians diante do Vasco por 4-2. Resultado que, caso o Santos consiga vencer a equipe do Fluminense, deixa o Santos, pelo menos em relação ao Vasco, né? Porque ainda não sabemos quanto será Bahia e São Paulo, mas pelo menos em relação ao Vasco, uma situação mais confortável. Santos pode abrir 4 pontos da equipe vascaína. Então vamos aqui mostrar a classificação, falar a provável escalação do Santos, que deve ter pelo menos 3 mudanças, e também a provável escalação do Fluminense, né? Fluminense, que campeão da Libertadores, já está pensando no Mundial. Será que vem com força máxima? Vamos falar sobre isso também. E quero o seu palpite aqui nos comentários. Sempre estou de olho para saber quem que acerta aí os palpites. Então me fala aqui quanto você acha que vai ser o jogo e se você está confiante aí na vitória do Peixe, tá certo? Vamos começar aqui mostrando inicialmente a classificação do Campeonato Brasileiro, né? O Santos permanece na 15ª colocação com 43 pontos e 11 vitórias, né? A gente sempre destaca as vitórias, e o Vasco tem 42 pontos. Temos um jogo também que é importantíssimo nesta quarta-feira, que é Bahia e São Paulo. O melhor dos mundos seria uma vitória do São Paulo para também deixar o Bahia ainda com 41 pontos e, né, se o Santos vencer o Fluminense, vamos torcer para que isso aconteça, o Santos também abre uma margem interessante e se aproxima, né, de decretar sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a situação de momento é essa: o Santos com 43, o Vasco com 42, Bahia com 41, o Goiás com 35 pontos. O Goiás, inclusive, né, se perder para o Grêmio, acho que até com empate já decreta a queda. Curitiba já rebaixado e América também. Na Curitiba com 29 e América com 21. Olhando aqui a partida, já tivemos, né, melhor dizendo, 2 para o Vasco, 4 para o Corinthians. Temos Santos e Fluminense, né, que é o jogo que mais interessa para a gente. Outro jogo que interessa, Bahia e São Paulo. O ideal seria o Bahia não vencer, tá? São Paulo, não vejo o São Paulo ameaçado na classificação. Mas para garantir, né, São Paulo precisa pelo menos de um pontinho aí para ficar mais tranquilo, visto que nas últimas rodadas tem Atlético Mineiro fora e o Flamengo lá no Morumbi. Então, né, para garantir, melhor o São Paulo pontuar, acaba ajudando a gente, tudo certo, tudo lindo. Aí temos outro jogo que interessa pra gente, né? Cruzeiro e Atlético Paranaense. Seria interessante também a equipe do Atlético Paranaense vencer o Cruzeiro, né? Tem outros jogos aí, mas eu acho que os principais que nos interessa são esses aqui que a gente citou, tá certo? Dito isso, vamos começar então a falar desse time do Santos, que deve ter mudanças na escalação devido aos desfalques por conta de suspensão. Nonato e Lucas Lima não jogam porque receberam o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo. Não teremos também o Tomás Rincon, que está se recuperando de uma lesão na coxa, já iniciou o trabalho de transição. A expectativa é que o Tomás Rincon fique à disposição do técnico Marcelo Fernandes para a partida contra o Atlético Paranaense, tá? Vamos aguardar se ele fica à disposição. Teremos também a volta do Dodô, ao que tudo indica, Dodô deve ser titular do time do Santos. Também teremos a volta de Alfredo Morelos, só que aí no banco de reservas, né? Inclusive foi uma recuperação que surpreendeu o departamento médico do Santos, que contava com o Morelos apenas para o Campeonato Paulista, mas houve essa melhora aí do Morelos, fica pelo menos como opção, tá? E também é importante a gente falar que segue o João Basso fora, né? O João Basso também vive essa expectativa de ficar à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense, tá certo? Então, essas são as questões para a gente ressaltar aqui do time do Santos. A provável escalação, de acordo com a UOL, é a seguinte, meus amigos: João Paulo, Joaquim, Messias e Dodô.
ou seja, um Santos voltando ao popular 3-5-2, que vem dando certo com o Marcelo Fernandes. Como eu já falei aqui anteriormente, na minha opinião, foi o melhor momento do Santos com o Marcelo Fernandes, em termos de até um desempenho mais interessante, né? A gente sabe que o Marcelo Fernandes vem conquistando aí vitórias, empates e tal, mas em termos de desempenho, gostei de quando o Santos atuou no 3-5-2. Aí temos o Lucas Braga na ala, Rodrigo Fernandes, Dodi deve entrar aí no meio-campo do Santos, Jean Lucas, e aí com o Dodi e com o Rodrigo Fernandes, a tendência é que o Jean Lucas seja esse volante mais avançado, tá? Esse meio-campista mais avançado. Mendonça também é a novidade, sai o Kevson e entra o Mendonça. Informação da Ademir Quintino é que parece que o Kevson nos últimos jogos vem sentindo dores, né, um incômodo no tornozelo, então até por isso deve entrar o Mendonça. E o Mendonça também contra o Botafogo, achei que ele entrou bem, não só pela participação no gol do Messias, né, que ele fez aquela dobradinha com o Soteldo, mas achei que foi ok, né, o Mendonça contra o Botafogo. E aí, Soteldo e Marcos Leonardo. O que eu acho que dá pra gente falar aqui da escalação do Santos, né? Primeiro que a equipe do Fluminense é um time que gosta bastante de ficar com a posse. Eu não sei qual que vai ser a estratégia do Marcelo Fernandes. Vamos deixar o Fluminense com a posse e aí no erro a gente contra-ataca e aproveita a velocidade. Eu acho que além da questão do Kevson, né, dessa informação que a gente comentou do Ademir Quintino, tá sentindo incômodo no tornozelo e tal, pode ser também porque o Mendonça também tem a velocidade, né? Então você também continua com um jogador de velocidade. Do outro lado, você tem o Lucas Braga. Ah, Nájila, mas o Lucas Braga não vive um bom momento, o Mendonça também não dá pra gente confiar 100%. Mas na teoria, são dois jogadores de velocidade que podem agregar bastante no momento ali de transição que você precisa ter a velocidade. Você tem um Soteldo também, que é um jogador que é importantíssimo em transição, em contra-ataque, né, que tem a velocidade. Então, acredito que o Marcelo Fernandes pode apostar nisso diante do Fluminense. Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui da escalação do Fluminense, mas é um Fluminense que vem desfalcado nas duas laterais, tá? Outra questão para a gente falar aqui é em relação a até mesmo esse esquema de três zagueiros. Três zagueiros, imagino usá-las com mais liberdade, até porque, né, não é segredo para ninguém que não é o forte do Lucas Braga nem do Mendonça a questão da marcação. Pode ter boa vontade e tudo, mas não é o forte, né? Então, acredito que essa vai ser a estratégia do Marcelo Fernandes, apostar em contra-ataque. Ah, Fluminense, você gosta de ficar com a bola? Então tá bom, fica com a bola. Quando vocês errarem, a gente tenta contra-atacar. Acredito que vai ser isso. Só que o Santos também não pode ficar, né, sentar lá na Vila Belmiro, no gramado, e assistir o Fluminense jogar. O Santos precisa vencer. A gente mostrou aqui a classificação no começo do vídeo. O Santos pode ficar numa situação confortável, pelo menos em relação ao Vasco. A gente não sabe como que vai ser o jogo contra o jogo do Bahia e também o jogo do Cruzeiro, por exemplo, né? Mas o Santos pode ficar numa situação confortável em relação ao Vasco, tá certo? Então o Santos precisa vencer. Não quero saber se vai jogar bem, se vai jogar mal, quero saber de depois do jogo, aqui na live pós-jogo, a gente comemorar uma vitória do Santos. É isso que interessa, tá certo? Provável time do Fluminense. Eu até peguei aqui uma matéria do Globoesporte.com que fala: escalação do Fluminense. Marcelo será poupado contra o Santos e Diniz avalia desgaste dos titulares. Fluminense deve ter algumas mudanças para a partida contra o Santos nesta quarta-feira. Fernando Diniz não contará com o lateral esquerdo Marcelo, poupado, mas terá o ataque titular à disposição. Porém, isso não é garantia de escalação. O desgaste físico será levado em conta para decidir quem começa jogando. A matéria segue falando, né? Marcelo é um dos que não viajou com a delegação por conta do desgaste, então sequer relacionado o Marcelo foi. Os zagueiros Marlon com dores no joelho esquerdo, Felipe Melo também são desfalques. O lateral direito Samuel Xavier com uma entorse no joelho também não estará na Vila Belmiro, mais um desfalque. E a boa notícia, no caso, para o Fluminense, né? Para o Santos, não sei.
A boa notícia é que os volantes Alexander e Martinelli, que cumpriram suspensão, voltam a ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. No ataque, todos os titulares serão relacionados, mas a escalação depende da avaliação do treinador e do DM. Paulo Henrique Ganso, que, por exemplo, iniciou no banco diante do Curitiba e só entrou no segundo tempo, o mesmo deve acontecer com outros atletas contra o Santos. E aí, a provável escalação, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, da equipe do Fluminense é o seguinte: Fábio, Guga, Nino, David Braz, Diogo Barbosa, André, Martinelli, Ganso, Arias, Cano e John Kennedy. Tem que tomar cuidado, obviamente, com o Ganso, que coloca a bola onde ele tem vontade, né? Tem muita qualidade. Tem que tomar cuidado com Arias, porque a gente tá falando aqui da questão de velocidade, mas também tem a velocidade dos jogadores do Fluminense, o Arias principalmente. É um jogador liso e forte, né? É um jogador que vai ali na disputa tal, então o Santos também tem que tomar cuidado com o Arias, tem que tomar cuidado com o senhor Cano, não pode dar espaço. Ele faz gol da onde dá, ficou livre, ele finaliza, então tem que ter alguém colado no Cano. Vai ser o Rodrigo Fernandes, vai ser o Dodi, não sei. Tem que ter alguém colado para que ele não finalize, não tenha espaço na Vila Belmiro. Outro jogador também que o Santos tem que tomar cuidado, João Kennedy, tá num bom momento pelo Fluminense, né? Foi o herói lá do título da Libertadores e tal, tá com confiança, tem que tomar cuidado. Time do Fluminense tem um bom time. Se for esse time aí, é um time que tem que abrir os olhos. Como o Globoesporte.com destacou, né? Não é certeza que todos esses aqui atuem por conta do desgaste físico e pensando também no Mundial, né? Eles não querem forçar uma coisa e perder os jogadores para o Mundial, que é a prioridade deles no momento. Então, né, vamos torcer para que o Fluminense venha com o sub-20 aí contra o Santos, o sub-11 contra o Santos e possa, né, facilitar um pouco a vida para a gente, tá certo? E é isso. Vamos torcer para que tudo dê certo, para que o Santos vença a equipe do Fluminense. Resultado, só a vitória interessa, gente. Empate, desculpa. Independente do que acontecer, se o Santos ficar com, sei lá, pouquíssimos jogadores em campo, o empate vai ser ruim, porque tem que vencer. Tem que vencer para que o Santos dê uma certa distanciada da zona de rebaixamento, né? E ainda com o secador ligado, de olho no jogo contra Bahia e São Paulo, Cruzeiro também, que recebe o Atlético Paranaense. Então, 2 jogos para a gente ficar de olho. Corinthians, de uma certa forma, ajuda o Santos, né? Obviamente, se o Santos cumprir o seu papel, que é vencer o Fluminense, que é dar essa segurada aí no Vasco, tá certo? Me fala aqui nos comentários o seu palpite. E peço também para você deixar o seu like e se inscrever no canal. E não se esqueça, depois da partida, cola aqui no canal que a gente tem a nossa tradicional live pós-jogo. Grande abraço para vocês. Vai para cima deles, pelo amor de Pelé. Vai dar tudo certo.